Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o assunto é o 5º Constitucional. Estamos aqui com o advogado Igor Bernardino, que vai dissertar sobre tão importante temática. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito e o assunto de hoje é polêmico, 5º Constitucional. Uma das maneiras pela qual a advocacia e os membros do Ministério Público ingressam no Judiciário. Toda uma polêmica em torno do Instituto e temos aqui o prazer de receber mais uma vez nos estúdios Dr. Igor Bernardino, advogado, de causas trabalhistas, civis, previdenciárias. Doutor Igor é bem eclético e também advoga para o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Igor, seja bem-vindo. Primeiramente, é uma satisfação estar de novo aqui no programa, estar aqui na sua companhia, vi a evolução do programa Dinâmica do Direito durante esses, acredito que uns 3 anos que eu tive aqui, mas fico muito feliz com a evolução e a permanência, a solidificação desse programa, doutor Nazé. Eu fico muito feliz pela renovação do convite e de estar aqui compartilhando esse canal, compartilhando esse espaço com os telespectadores do seu programa. Muito bem, doutor Igor é uma referência na advocacia aqui na cidade de Mossoró, muito atuante dentro da OAB, já participou ali de vários setores da OAB. Hoje, doutor, o senhor está envolvido ainda com a instituição? Eu estou dando tempo, desde janeiro, em dezembro, na verdade, a gente, quando mudou a diretoria da OAB, né, eu passei ao conselho, né, eu era conselheiro da gestão Canindé Maia, e na gestão Bárbara Paloma eu não estou fazendo parte do conselho, muito embora a OAB esteja no sangue de cada um de nós que advoga, isso aí é inerente, né, inerente da própria advocacia, a OAB correr no sangue, mas estou dando tempo em direção, na verdade, mas em termos de atividades, não, atividades profissionais e o bem-querer com a OAB é infinito. Doutor Igor, a temática muito importante, muito relevante, haja vista está se aproximando um pleito para o TRT, o Tribunal Regional Trabalhista, em que colegas advogados estão pleiteando uma vaga como desembargador. O 5º é uma instituição que tem sido muito atacada nos últimos anos e a sua presença aqui é por demais importante. Pois é, o 5º Constitucional, ele realmente gera polêmicas por conta da forma com que é conduzido, né? Mas para que o telespectador fique mais, como telespectador do programa, ele não é somente o operador de direito, eu queria até, se puder, traçar um pouquinho em que consiste o 5º Constitucional, né? Na verdade, o 5º Constitucional, como o doutor Nazeu já antecipou, é uma forma de ingresso dos membros do Ministério Público e da advocacia aos tribunais. Como é que isso funciona? Por previsão constitucional, né, 1/5 das vagas dos tribunais, e aí entenda-se, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais, tribunais de justiça dos estados, STJ, STF, enfim, de uma maneira geral, 1/5 das vagas desses órgãos colegiados, elas são destinadas a membros do Ministério Público e membros da advocacia, e não só ao juiz de carreira. Para o juiz de carreira, né, são reservados 80% dessas vagas, já que 1/5 corresponde a 20%. Né? A forma de acesso, né, no caso da advocacia, ela pressupõe no mínimo 10 anos de exercício da atividade profissional advocatícia e notável saber jurídico, né? E é feito na forma de eleição de uma lista sêxtupla, onde a advocacia, através, no caso aqui, vamos trazer para o nosso caso iminente, que é o 5º Constitucional para o TRT da 21ª Região, aqui no Rio Grande do Norte.
A seccional da OAB Rio Grande do Norte, ela promove a eleição e prepara uma lista sêxtupla com aqueles 6 advogados melhores votados. Em seguida, essa lista é encaminhada para o tribunal, no caso específico para o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, onde essa lista sêxtupla vai ser analisada pelos membros do tribunal e se prepara uma lista tríplice, com 3 nomes, dentre aqueles 6 que será encaminhada ao presidente da República para que ele nomeie um daqueles 3 nomes para que seja nomeado o próximo desembargador pelo 5º Constitucional. Muito bem. Professor Igor, doutor Igor, o que acontece? Esse instituto foi uma novidade a partir da Constituição de 88 ou outras constituições já falavam sobre isso? A primeira vez que se houve uma previsão constitucional acerca do 5º, né, foi no governo Vargas, em 34, né, eu acho, não sei se o artigo 9º, salvo engano, daquela Constituição, ela já tinha previsão dessa ascensão de advogados e membros do Ministério Público aos tribunais por meio do 5º Constitucional. Em 46 foi confirmado isso, na Constituição de 46, e em 88 temos também esse instituto, onde é consagrado esse acesso da forma do 5º Constitucional. Mas o Brasil, ele se espelhou, você sabe dizer, em algum outro ordenamento? Assim, é só o Brasil que realiza esse tipo de ingresso? Embora as críticas ao 5º Constitucional, né, tem gente, os que defendem o fim do 5º, na verdade, eles dizem que quem quer ser juiz faça concurso para ser juiz, né? Mas não, né, no Brasil, isso não é uma novidade, não é um caso isolado só do Brasil. Na verdade, o 5º Constitucional, às vezes com outras denominações, mas a forma prática, né, que é o acesso de advogados e membros do Ministério Público aos tribunais, não é nenhuma novidade, né? E é previsto na Constituição portuguesa, é prevista na italiana, na espanhola. E nos próprios Estados Unidos, os juízes são advogados eleitos. De fato, uma eleição na comunidade para que um determinado advogado A, B ou C, ele seja o juiz. Então, na prática, lá, os juízes são advogados, né? Diferente um pouquinho daqui, onde temos juízes de carreira que não necessariamente tenham passado pela advocacia. Para que se haja o ingresso na magistratura, para ser juiz, é necessário a comprovação de atividade jurídica, que pode ser pelo magistério jurídico, você dá aula na universidade, por exemplo, através da própria advocacia, através de ter sido funcionário, ter sido servidor de algum tribunal, então comprova a atividade jurídica. Então, não necessariamente um juiz que em seguida venha se tornar desembargador, ele tem que ter passado pela condição de profissional advogado, né? Então, quando se pergunta, quando se questiona se o 5º Constitucional é uma novidade do Brasil, uma coisa que só acontece no Brasil, não, né? Grandes democracias já atuam nisso, não é de hoje. A Constituição Portuguesa, salvo engano, é de 76 e ela já previa isso também. Então, não é uma exclusividade brasileira. Muito bem. No tocante ao pleito que se aproxima, doutor Igor, como o senhor está vendo a movimentação dos colegas, sem citar nomes, é claro, para tentar ser o mais imparcial possível? Movimentação intensa, né? Movimentação intensa. Nós inclusive, recebemos algumas visitas lá no escritório, visitas muito bem-vindas, candidatos muito bem preparados, né, obviamente, e a gente tem visto uma movimentação intensa, algumas pessoas defendendo uma linha mais tradicional, outras uma linha mais dinâmica na forma de se fazer a jurisdição. Mas todos bem comprometidos. Então, obviamente, jamais citaria nomes aqui, não é o objetivo da entrevista, mas a gente tem visto uma movimentação muito sadia, muito saudável, né? Inclusive, a gente teve até um inusitado encontro
Eu estava recebendo a visita, estava finalizando a visita com um postulante, né, a vaga do quinto, né, e outro colega chegou, estava lá, eles se encontraram, mas foi uma coisa bastante amistosa, como deve ser, né, uma coisa madura, né, uma disputa de ideias, uma disputa bastante madura, uma disputa saudável, né, vamos dizer assim, é uma coisa que, enfim, não tem muito que haver embates, né, embates mais agressivos, mais ferrenhos, até porque é uma lista sextupla, né? Diferentemente do que alguns colegas até que não tiveram essa experiência de participar de uma eleição do quinto constitucional, alguns colegas achavam que a gente só precisava, não, vai votar em fulano e ciclano. Não, você pode votar nos dois, a lista é sextupla, cada advogado ele tem a oportunidade de votar nos seus 6 candidatos preferidos. Então, é uma coisa que dá margem a você não se desentender com ninguém, né? Dá para todo mundo, entre aspas, são 23 candidatos, né? São 23 candidatos para a lista sextupla, mas dentre a questão de proximidade e tudo, acredito eu que tranquilamente cada advogado ele tenha condições de escolher aqueles 6 que melhor lhe representam para que o tribunal siga nas etapas seguintes. O senhor deve ter participado de outros pleitos. No caso, a OAB, ela contrata alguma empresa para fazer uma assessoria, uma terceirização do serviço de contação de votos ou os próprios advogados contabilizando? Isso como é que eu posso chamar? É um trabalho caseiro, é um trabalho feito em casa, né? A própria OAB, que é quem tem a legitimidade para isso, a OAB tem uma comissão eleitoral para isso, né? E foi formada a comissão eleitoral que está conduzindo esse pleito, né? Os votos serão colhidos e apurados pela própria comissão, né? Que inclusive é quem é encarregada de julgar eventuais impugnações, homologar candidaturas, enfim, de conduzir todo o processo e encaminhar, que é competência da seccional, nesse caso, de encaminhar a lista sextupla para o tribunal. Então, o trabalho formal da OAB ele se encerra aí, encaminhando a lista sextupla. É uma eleição interna, né? Então, não há necessidade de criar empresa, de contratar uma empresa que venha a fazer essa eleição. Afinal, a OAB, de 3 em 3 anos, ela tem eleição. Então, já está dentro do seu calendário a promoção de processos eleitorais. Então, já é uma coisa que não é novidade. O senhor disse que tem uma comissão própria que, inclusive, julga os recursos. Mas se, porventura, o candidato quiser recorrer ao judiciário, ele também tem essa alternativa? É possível. O direito e o acesso ao judiciário ele é inerente e irrestrito. É o direito do cidadão procurar o judiciário, né? Então, existe a comissão eleitoral, é administrativa, e caso haja algum contratempo, alguma insatisfação, onde haja um fundamento e a necessidade de levar aquela discussão ao judiciário, é plenamente possível. Inclusive, para esse pleito do quinto constitucional, a princípio, uma das pretensões de candidatura, e agora eu não recordo o candidato, eu lembro que é um rapaz de Natal, ele a princípio teve sua candidatura indeferida por não preenchimento de um dos requisitos. E ele está disputando por força de uma medida antecipatória na Justiça Federal, que autorizou ele a participar do pleito, né, entendendo que ele preenchia os requisitos. Se eu não me engano, é a questão do tempo dos 10 anos, né, a forma de calcular. Se eu não me engano, esse foi o motivo. Enfim, o fato é que é possível se recorrer ao judiciário e temos um exemplo prático esse ano, onde temos um candidato concorrendo sub júdice. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Igor Bernardino a respeito sobre o quinto constitucional. Dr. Igor, nos próximos blocos, vamos tentar engrossar aqui a situação, vamos tentar apresentar polêmicas, apresentar casos concretos e até uma frase nada agradável de um desembargador lá de Minas Gerais. Ele teria dito, doutor Igor,
que o perfil do candidato ao quinto é de um advogado fracassado. O senhor vai poder aqui expressar, rebater talvez essa frase, não sei o seu posicionamento, e vamos entender melhor tão importante instituto. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Convidado hoje, Dr. Igor Bernardino, advogado do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Estadual, advogado também trabalhista, previdenciário, que está aqui nos ajudando a respeito do quinto constitucional. Dr. Igor, agora vamos tentar entrar nos temas mais polêmicos. Vamos apresentar algumas críticas ao Instituto do Quinto Constitucional. Eu quero iniciar o senhor comentando sobre a colocação de um desembargador de Minas Gerais. Ele teria dito que o perfil dos egressos do quinto são de advogados fracassados. O que o senhor acha sobre essa colocação desse desembargador? Infelizmente, é uma colocação que não é novidade, né? O tipo de posicionamento, de opinião que não é novidade por parte de uma ala, né, da magistratura. Mas que confesso que o desembargador foi muito infeliz nessa colocação dele. Por quê? Ao se dizer uma frase dessa natureza, né, se atinge não só aos postulantes, aos quintos constitucionais pelo Brasil, como a advocacia como um todo. Na verdade, não deixa de ser uma afronta, né? Quando, na verdade, temos N exemplos, né, de grandes advogados, grandes juristas que entraram na magistratura através do quinto constitucional. Exemplos, Teori Zavascki, né, falecido ministro do Supremo Tribunal Federal, o próprio Risato Nunes, um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, ele entrou na magistratura pelo quinto constitucional. Aqui no âmbito no STJ, temos um ministro, que é o Dr. Marcelo Navarro, aqui de Natal, foi para o TRF, ascendeu ao TRF por meio do quinto constitucional e é um exemplo de grande ministro no STJ. Então, uma afirmação sem qualquer fundamento, né? E o que a torna infeliz, né? Mas que infelizmente ela emite, né, uma opinião, né, entendo eu, equivocada de alguns magistrados sobre o quinto constitucional. Doutor Igor, eu não conheço todo o perfil dos pleiteantes ao quinto. Acredito que deve ter grandes bancas de advocacia, advogados muito bem-sucedidos, mas o senhor falou 23 candidatos. Será que desses 23 não tem algum que querem fugir da crise econômica, fugir dos corredores do fórum, fugir das audiências desmarcadas e sair da advocacia e sair da batalha e ingressar nos tribunais pela questão da estabilidade? Seria até inocência, né, se dizer que não, a questão da estabilidade e o conceito de ser membro de um tribunal, ele não é atrativo, é atrativo para qualquer pessoa. Isso aí seria inocência da minha parte, ou no mínimo, sei. Mas, acredito eu, né, temos grandes advogados que representam grandes bancas, mas também temos o advogado do varejo, né, aquele advogado do escritório de dois, três advogados que estão pleiteando, advogados de carreira solo que também pleiteiam um quinto constitucional. Então, a gente não pode dizer que a disputa pelo quinto constitucional é uma disputa de grandes bancas. Existem, mas também existem pequenos escritórios que têm sua postulação pelo quinto constitucional. Lembremos, os requisitos para que o advogado venha
a ser desembargador pelo Quinto Constitucional são os 10 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico. E não necessariamente uma grande banca de advogados. Não necessariamente a busca por uma estabilidade financeira que é atrativa para qualquer um de nós. No entanto, né, na advocacia existe uma máxima, e vários juízes concordam com isso, né, se você quer uma estabilidade, a magistratura ela tem condições de lhe proporcionar isso. Né? Agora, na advocacia, não. Na advocacia, dependendo da sua capacidade e também da sua sorte, você está todo dia arriscando ficar rico da noite para o dia. Isso aí então, a questão financeira, ela pode sim ter um peso na decisão. Agora, acredito eu não ser fator determinante. Como eu disse no bloco anterior, recebemos a visita de vários candidatos ao Quinto Constitucional. E o que a gente vê, né, e boa parte deles, que sequer precisa, diga-se de passagem, disso daí. São profissionais muito bem estabelecidos, né, são profissionais reconhecidos, né, mas que estão procurando novas experiências, procurando contribuir de uma forma diferente. Contribuir como? Né? Como é que o desembargador contribui? Obviamente, na nossa profissão de advogado, nós somos parciais. Né? Nós defendemos um lado. Né? Na condição de desembargador, você não vai poder defender um lado. Você está lá para ser imparcial, está para julgar de acordo com direito, provas, enfim, procurar fomentar a justiça. Né? Não que o advogado não tenha essa função, óbvio, mas no exercício da atividade profissional temos lados, né? Somos parciais. Mas há a contribuição do desembargador que galga essa vaga através do Quinto Constitucional, tem a contribuição dele. Como é que ele contribui para a advocacia? Com a visão. A visão. Há pouco tempo a gente falava que para ser um juiz e depois um desembargador, né, não necessariamente tem que se ter passado pela advocacia. Existem outras formas, né, que a gente falou agora há pouco. Mas a visão da advocacia é muito importante. A vivência e experiência da advocacia é muito importante. Exemplo disso. Às vezes, temos um magistrado, né, que foi funcionário num TJ, por exemplo, e fez concurso para magistratura do trabalho. Ele nunca advogou, tinha o perfil, preenchia os requisitos temporais de exercício da atividade jurídica no Tribunal de Justiça e, de repente, passou para juiz do trabalho. Né? E ele passa lá um bom tempo atuando e ascende ao tribunal. Ele não teve a vivência, ele não teve aquele contato direto, por exemplo, que o advogado que militou na Justiça do Trabalho, foi advogado da empregada doméstica, que foi advogado do peão cabeceiro, que foi advogado do lixeiro, do caçambeiro, que foi advogado do empresário que está fugindo da quebra do seu comércio. Então, é uma visão bastante peculiar, que isso vem a equilibrar, né, os julgamentos nos tribunais. E eu acho que essa é a grande contribuição da advocacia dentro dos tribunais na forma do quinto. Então, eu vejo isso. Alguns colegas postulantes, eles estão tendo essa visão. Já me estabeleci na advocacia, eu quero galgar novos ares, quero ter novas experiências na minha vida. E eu achei muito nessa parte eu gostaria até de dizer o nome, porque eu gostei muito, achei muito bonito. Um colega que visita o escritório da gente, lá ele falou, ele disse, eu estou aqui, eu digo, meu amigo, por que você quer ser desembargador? E ele me respondeu mais ou menos nessa linha, e disse, mas estou aqui para o que der e vier. Se não der certo ser desembargador, não tem nada. Eu continuo na minha advocacia que eu faço há tantos anos. E eu achei muito interessante, gostei. Disse, não, eu sou advogado, mas eu quero experimentar uma experiência nova. Se não, eu estou muito feliz e vou continuar advogando. Eu gostei muito dessa colocação dele. Muito bem. Outra das críticas que fazem, doutor Igor, é a questão de, pelo fato de ser uma lista sextupla,
se reduz para 3 na medida que o tribunal assim o seleciona, mas a última palavra é do presidente da República. E afirmo que, como é um ato político discricionário, pode ser que as decisões ou futuras decisões desses egressos sejam também continuamente parciais. O que o senhor acha dessa colocação, dessa crítica, da futura parcialidade do desembargador? Eu acredito que seja uma crítica válida. É válida. O ser humano ele é político. Não tem como se fazer sociedade sem política. O que é pernicioso é a politicagem. A política ela é saudável, a política é bonita, a política é inerente à própria sociedade, à vida em sociedade. A politicagem é que está o problema. Na politicagem que existem os conchavos, que existem as trocas de favores, né? Então isso é que é pernicioso e é essa a crítica é da politicagem na escolha do desembargador pelo 5º Constitucional. No entanto, como condição, e aí eu repito, né, é idoneidade, né, além do notável saber jurídico, dos 10 anos de profissão, de atividade advocatícia, você tem que ter idoneidade moral. Então se presume, pelo menos em teoria, que aquele advogado ele vai ter idoneidade moral e ele tem obrigação na condição de desembargador de ser o mais imparcial possível, né? Aliás, mais imparcial possível não, de ser imparcial como um todo e julgar os processos à medida que eles vão se formando em matéria de provas e julgar de acordo com o direito, né? E não de acordo com quem seja parte naquele processo, né? Obviamente, a gente não pode também ser tão inocente e achar que se você me indicou, se você me prestigiou, lá no meu íntimo eu não tenho uma dívida de gratidão, né? Pode acontecer, mas essa dívida de gratidão ela tem que ficar na esfera pessoal e não ela se materializar na forma de julgamentos e interferir na própria atividade jurisdicional, que, repito, tem que ser imparcial, né? E o que me chamou muita atenção, né, e aí eu gostaria de deixar registrado isso daí, que eu mesmo esperava que ele fosse votado diferente, mas o ministro Toffoli votou contra os interesses do ex-presidente Lula, que foi quem o nomeou, né? Então é uma chama de esperança nesse aspecto, né? E hoje a gente, apesar dessas críticas, né, apesar disso daí, eu prefiro acreditar na idoneidade, na humanidade de cada um e na honestidade de cada um. Então, esse fato, né, seria muito mais interessante que a forma de acesso não fosse por nomeação pelo presidente. Que a lista ela se resumisse no tribunal e se fechasse no tribunal. Mas aí a gente vai para uma questão bem mais ampla, que é da própria questão de divisão dos poderes. Se defende aí em termos teóricos, né, em teoria que, como o judiciário ele alcança as decisões dos demais poderes, né, para que se mantenha um equilíbrio, também tem que haver algum tipo de decisão dos outros poderes no judiciário. É o que se justifica, pelo menos no campo teórico, né, que algumas pessoas justificam a necessidade, digamos assim, de haver uma interferência do executivo na escolha desse representante do judiciário, né? No campo da teoria seria o que justificaria isso daí, né? Mas entendo eu que seria mais imparcial, uma eleição mais imparcial se, ao invés de uma lista sêxtupla, ou mesmo que fosse uma lista sêxtupla, o próprio tribunal escolhesse aquele seu novo integrante sem passar pelo crivo, pela chancela do chefe do executivo. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Igor Bernardino a respeito sobre o 5º Constitucional. Doutor Igor, vamos, no próximo bloco, falar algumas referências, alguns fatos concretos que colocaram em dúvida o 5º Constitucional. Então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito, sendo abrilhantado aqui por Igor Bernardino, advogado do Núcleo de Prática da UERN, também advogado muito bem sucedido aqui na nossa cidade, a respeito sobre o 5º Constitucional. Doutor Igor, ainda estamos caminhando em terrenos difíceis. Vou colocar o senhor em situações ainda mais árduas. Caso concreto, julho do ano passado, Rogério Favretto, desembargador do TRF4, num domingo, julga um habeas corpus do ex-presidente Lula, determinando de imediato a sua soltura. Nessa altura do campeonato, Lula já tinha sido julgado por Sérgio Moro e pela própria Câmara, no caso em segundo grau também do próprio TRF. Ele já era julgado, condenado em segunda instância. Fazem matérias e mais matérias, e um dos pontos que levantam é que o Rogério Favretto era derivado do 5º Constitucional. Sempre vai pairar uma dúvida sobre esses egressos, doutor Igor? Como é que o senhor vê essa questão? Qualquer decisão que eles dê vai levantar essa pauta? Como eu falei antes, né, existe um preconceito, vamos dizer assim, com o egresso do 5º Constitucional aos tribunais. Não posso entrar na esfera, no íntimo do desembargador ao decidir e saber se as razões de decidir dele foram pessoais ou se foram razões jurídicas. Quero acreditar que ele teve o fundamento jurídico pertinente para decidir daquela maneira, que, lembremos, foi reformado logo em seguida, que manteve o ex-presidente em cárcere, né? Não quero acreditar, doutor Nazeu, que tenha havido alguma interferência política nesse caso, né? Como eu disse, se presume e se espera de um julgador, de um desembargador de um tribunal de justiça, de um tribunal regional federal, que ele tem imparcialidade e idoneidade para julgar os processos que são submetidos a seu crivo, né? Causa estranheza, de fato, a decisão ter sido tomada num domingo, né, após uma condenação do colegiado, causa estranheza até ao leigo, tanto ao leigo como ao profissional, o operador do direito propriamente dito. De fato, causa estranheza. Mas atribuir essa conduta ao fato do desembargador ser oriundo do 5º Constitucional, aí eu acredito que os que defendem essa linha, né, estão querendo forçar um pouco a barra. Não tem como, e aí é humanamente impossível, se entrar no íntimo daquele desembargador para que se saiba quais foram as razões que levaram ele a decidir daquela maneira. Obviamente, a decisão dele, a decisão formal que está no processo, ela possui o cunho jurídico, tem uma fundamentação jurídica lastreada no conteúdo dos autos daquele processo. Se ele decidiu certo ou errado, né, isso pode ser objeto de recurso e reanálise, o que de fato aconteceu. Tanto é que, na oportunidade, o ex-presidente já se encontrava preso e assim continuou. A decisão ela foi reapreciada por outros magistrados, né, e sendo reformada de imediato. Então, não quero acreditar, né, e aí vem a minha bagagem de amor pelo direito, vem uma questão bem minha, que eu não quero acreditar que o 5º Constitucional, o fato desse desembargador ter sido nomeado pelo presidente, embora tenha um histórico com o PT, ele tenha sido a mola mestre para aquela decisão. Tanto que, repito, que o ministro Toffoli, que era de quem se esperava, de quem tem uma vasta história, né, de militância junto com o Partido dos Trabalhadores, né, que se esperava, e aí eu me coloco dentre esses, que esperava que ele fosse ter um posicionamento, na verdade ele teve outro, contrário aos interesses do próprio Partido dos Trabalhadores, do próprio presidente Lula, o que chamou a atenção. Então,
não há como se afirmar, né, que isso tenha sido em razão dele ter sido nomeado através do quinto constitucional. E mesmo que o tenha sido, fica aqui um registro de que, mesmo que tivesse sido, né, isso não representa a maioria, não representa o perfil do desembargador do quinto constitucional, seja ele oriundo da advocacia ou do Ministério Público. Não é o perfil. O quinto constitucional, o mote do quinto constitucional é oxigenar o tribunal, trazer novos pensamentos, novos pontos de vista, novas teorias para ser aplicado o direito. E não fazer defesa, militância política nos tribunais. Longe disso. Longe disso. Se aconteceu ou deixou de acontecer, e aí a prova é muito difícil, porque, como eu disse, você teria que entrar no íntimo da pessoa, mas se aconteceu, eu tenho absoluta convicção e muita naturalidade e tranquilidade para afirmar que são casos isolados. Como eu disse. E a Constituição prevê que o membro do quinto constitucional, oriundo da advocacia, ele tem que ter idoneidade. Idoneidade pressupõe honestidade, pressupõe imparcialidade, né? Pressupõe coerência nas suas decisões. Então, em todo esse cenário, custa acreditar, ou pelo menos não quero acreditar, que tenha sido esse o fato ensejador daquela decisão. E mesmo que tenha sido, foi um caso isolado. Não é o que a gente vê no dia a dia dos tribunais. Doutor Igor, vamos continuar a nossa conversa aqui, ressaltando a importância, é verdade, do quinto, mas será que a gente não pode repensar num aperfeiçoamento do mesmo? Vou aqui lançar aqui a colocação inicial, por exemplo, o magistrado, doutor Igor, quando ele se aposenta, se ele for para a advocacia, ele passa um tempo, uma quarentena aí, um tempo, sem poder advogar na vara na qual ele exercia tantos anos, no caso aí de magistratura. No caso, não poderia aperfeiçoar o instituto da suspeição, no caso um desembargador ou um ministro que foi advogado de um partido político, que atuou perante alguma pessoa, até fisicamente, como advogado, será que quando ele fosse ser um magistrado, seja um ministro, que seja, um desembargador, será que esse instituto da suspeição não poderia ser aperfeiçoado nos casos do quinto? Qual a sua opinião? Só uma colocação minha. Na própria advocacia isso já existe, né? Se eu advogo hoje, por exemplo, para a sua empresa, e a gente encerra o contrato amanhã, tem um período, né, que não existe um período pré-definido, mas o próprio Conselho Federal já definiu, o Conselho Federal da OAB já definiu que eu não posso advogar contra a sua empresa novamente, que foi minha cliente, já se chegou a um consenso por um prazo de 2 anos, né, apesar de não existir um prazo definido, mas um prazo de 2 anos, que seria uma espécie de carência, né, para que se evite que o ex-advogado da empresa se utilize de informações para ela. Mesma situação se aplica nos casos de suspeição e impedimento nos tribunais, né? Não há razão de que meu ex-escritório, eu sendo desembargador, meu ex-escritório apresenta uma demanda que venha para a minha relatoria, né? Onde meus ex-sócios, às vezes o sócio é padrinho um do filho do outro, então tem uma relação de proximidade muito grande, né, nisso daí. E aí cabe, inclusive, a parte contrária de averbar e de suscitar, na verdade, a suspeição. Né, uma suspeição ou impedimento, a depender do caso. Né? Ou mesmo o juiz de ofício. Ele pode se declarar suspeito ou impedido. Bem. Doutor Igor,
Esse terceiro bloco, a gente levanta muitas polêmicas, um assunto muito bom. Eu já vi discussões, doutor Igor, entre ministros do Supremo, não vou citar nomes aqui, onde um apontou para o outro e disse: Excelência, feche o seu escritório de advocacia. Pressupondo aí, deixando subentendido, implícito, que ele mesmo ministro do Supremo, ele ainda era um advogado, a sua sócio, assim, a gente pode pensar que de maneira de fachada, atuava de alguma maneira ainda nos escritórios na qual ele tinha influência ou ele fazia sociedade. Isso é chocante de ver ao vivo, na TV. Como é que o cidadão pode ver a credibilidade num magistrado, num ministro desse? Esse tipo de afirmação vindo do próprio colega de tribunal, né, ela põe em xeque a idoneidade de toda a corte, não só daquele magistrado, mas põe em xeque a credibilidade de todo aquele tribunal. E é uma acusação muito grave, gravíssima. O magistrado, seja ele qual for, seja magistrado de primeira, de segunda, terceira instância, ele é impedido de exercer, de praticar advocacia. Tanto é que os advogados que eventualmente ascendem ao quinto constitucional ou fazem concurso para juiz e ingressam na magistratura ou no Ministério Público, eles têm que requerer a suspensão do seu registro na OAB. Então, se qualquer magistrado pratica advocacia, e lembrando que o magistrado que já teve OAB, que alguns nem sequer inscritos são, mas que já teve inscrição na ordem, está suspensa, ele está até cometendo crime. Exercício irregular da profissão. Não pode. Né? O exercício da advocacia é exclusivo aos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Se você não tem inscrição ou está praticando advocacia com sua carteira suspensa, você está cometendo crime. E vindo de um membro de um tribunal, é muito mais grave ainda. Então, imputação muito grave, é uma coisa que demanda análise, demanda investigação e apuração desse tipo de fato. Não é uma coisa que se possa chegar e cobrir, abafar com panos quentes. Se existe uma suspeita, se existe a possibilidade de estar existindo, compete ao tribunal, e aí para isso temos o CNJ, para isso temos as corregedorias dos tribunais, né? Compete para apurar esse tipo de situação e penalizar, se for o caso, né, os envolvidos nisso daí. É muito grave. É uma acusação gravíssima, né, e que inspira cuidado, não só para aquele colegiado, para os advogados e partes que militam ali, mas como para a sociedade como um todo. É uma questão mesmo de soberania nacional. Você tem um judiciário comprometido com a A, B ou C, né? Uma questão complexa e tem que ser apurada. Assim, eu entendo. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Igor Bernardino sobre o quinto constitucional. Não sai daí, vamos já para as considerações finais e o último bloco da nossa entrevista. Voltamos já. Estamos de volta, quarto e último bloco da nossa conversa com o doutor Igor Bernardino, advogado militante, também da prática jurídica da UERN, do Núcleo de Prática Jurídica, aqui nos ajudando a respeito do quinto constitucional. Doutor Igor, vamos já para as considerações finais. O assunto foi bom, em alguns momentos ficou até um pouco tenso. Falar sobre a questão do quinto constitucional levanta muitos pontos polêmicos, mas o senhor com muita bravura, com muita, no caso, propriedade, aqui apresentou os pontos favoráveis à permanência do quinto constitucional.
Vamos falar do pleito aqui do Rio Grande do Norte. Doutor, o senhor tem algumas datas aí de quando será? Já houve aí o período de inscrições, estamos com campanha em pleno vapor, né? Os candidatos já estão se mobilizando, já estão visitando os escritórios e temos ainda até o dia 11 de julho, né, de campanha, e a eleição prevista para acontecer dia 12 de julho. Né? E salvo engano, eu dei uma olhadinha no edital esses dias, por pura curiosidade, até porque eu não sou candidato, mas eu sou muito curioso. Eu dei uma olhadinha no edital e há uma previsão de divulgação do resultado sobre a lista sextupla até o dia 16 de julho. Né? Mas dia 12 de julho, pelo menos até ao que me consta, será a eleição da lista sextupla para o quinto constitucional. Os colegas que nos assistem, advogados, eles votam em Natal, em Mossoró ou tem outra subseccional no estado? Nos locais onde há subseção vão ter locais de votação. Né? No caso de Natal, na seccional, né, os advogados inscritos em Mossoró, né, poderão ir votar na OAB. E Pau dos Ferros temos seccional, temos subseção de Mossoró, subseção de Pau dos Ferros, né, e os advogados vão procurar a subseção onde eles têm registro e fazer o voto, depositar lá a sua listinha. Lembrando, né, aos colegas que não assistiram o primeiro bloco, né, lembrando aqui que cada um dos colegas tem direito a montar a sua própria lista. Né? São 6 votos que cada advogado vai poder dar. Né? Então, cada advogado vai montar a sua própria, tem o direito de montar a sua própria lista, que vai ser apurado o resultado final, né? A lista dos 6 mais votados, e será encaminhada para o Tribunal Regional do Trabalho elaborar a lista tríplice para encaminhar para a presidência. Doutor Igor, o senhor tem um perfil muito bom. O senhor não pensou em se candidatar? Não flertou um pouquinho com a questão do quinto? De forma alguma. Desde do primeiro dia de aula, eu lembro como fosse hoje, primeiro dia da aula na Faculdade de Direito, que antes eu formei na UERN, mas antes de vir para a UERN eu tinha passado no vestibular também da UEPB. E eu lembro na aula do professor Otávio, que já era um senhor bastante politizado, eu acho que a figura mais politizada que eu já tive a oportunidade e o prazer de conhecer. Né? Não, na verdade, não sei nem se ele hoje ainda é vivo, apesar do pouco tempo, né? Mas já era um senhor de idade. Né? Ele, naquela oportunidade, naquela segunda-feira de manhã, ele já perguntou na sala o que cada um queria ser, e com convicção eu disse que queria ser advogado. Sou advogado de profissão, de formação e de coração. Então, se no futuro minha ideia mudar, né, somos mutáveis, né, mas hoje eu digo com convicção, sou advogado, né, de coração, de paixão, e não me vejo fazendo outra coisa. Então, quando se abriu a vaga para o quinto, né, algumas pessoas até perguntaram se eu não teria interesse, mas longe de mim. Longe de mim. É uma oportunidade aí, tem outros profissionais, outros colegas muito bem melhor preparados do que eu, diga-se de passagem, para assumir essa posição. Prefiro continuar do lado de cá, prefiro continuar na minha parcialidade como advogado. Isso aí sempre foi nossa ideia lá no escritório, minha ideia pessoal, advogar por vocação, essa é a minha vocação. Doutor Igor, vamos já para as considerações finais. Sobre o quinto constitucional, o senhor deu a entender que merece ser aperfeiçoado. No caso, é uma proposta do Legislativo, tem que partir da advocacia. Como o senhor acha como deve ser procedido? Vamos lá. Vou repetir a minha opinião pessoal em termos de aperfeiçoamento. Qual é a crítica que se faz ao quinto constitucional? A gente estamos no 4º bloco já, né? A gente vem a 3 blocos batendo na mesma tecla, né? E aí fica aquelas situações, como você vê, são situações difíceis, vou estar aqui uma questão espinhosa para a advocacia defender
no quinto constitucional na forma com que ele é feito hoje, em razão de que na reta final quem decide é a caneta do chefe do executivo, né? No caso dos tribunais federais, do presidente da República, e no caso dos tribunais de justiça dos estados, dos governadores. É esse nível de desconfiança do cidadão em si, um nível de desconfiança com a classe política, que termina manchando também a questão da indicação do quinto constitucional e presumindo que o fato da lista tríplice ser submetida ao crivo do chefe do executivo, né, aquilo ali ser objeto, né, de algum conchavo, com alguma forma de proteção para futuros processos ou processos em andamento, né, existe sim. Então, uma forma de aperfeiçoar e acabar com esse estigma, repito, o tempo todo, todas as críticas relacionadas ao quinto constitucional, elas sempre orbitam nessa questão da nomeação pelo chefe do executivo. Todas. Então, o problema das críticas ao quinto, qual é? É exatamente essa nomeação. Então, o que é que entendo eu? Isso seria até mais democrático, né? Embora as nuances, né, do próprio processo de condução, mas se parasse no próprio tribunal, para o tribunal escolher dentro da lista enviada pela OAB, eu acredito que isso aí daria mais credibilidade, né, e tiraria essa pecha de indicação política, de dedo político e de interferência do poder político e às vezes econômico na indicação do candidato A, B ou C da lista tríplice. Então, entendo eu que se a gente eliminasse a parte política propriamente dita do processo de escolha do desembargador, a gente caminharia em céus mais brandos, mais limpos. Muito bem, doutor. O senhor foi muito feliz nas suas colocações. Doutor Igor, nada mais terrível que a insegurança jurídica. Esse desembargador, ele vai julgar diversos processos de pessoas físicas, pessoas jurídicas, e imagine, cai no colo dele, cai no gabinete dele um processo, o advogado de uma das partes vai suscitar para o cliente: olha, o quinto constitucional. Alguém vai levantar, seja alguém ficou feliz, seja alguém ficou chateado com a decisão desse desembargador. Então, é um instituto importantíssimo, merece ser aperfeiçoado, o senhor foi com muita propriedade, passou por, no caso aqui, na entrevista, teve um céu de brigadeiro, mas também teve nuvens pesadas. Doutor Igor teve muita coragem de ter chegado aqui e foi muito feliz. Eu só tenho a que agradecer, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, dos nobres colegas que nos assistem, os operadores de direito, estudantes, o meu muito obrigado, doutor Igor Bernardino. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço que nos foi proporcionado aqui para debater sobre um assunto tão pujante, né? Um assunto tão atual, né? Estamos aí em plena campanha decisória, né, sobre a lista sexta, e fiquei feliz pela lembrança do colega, da produção do programa, para que a gente viesse debater, e a confiança também, né? Então, me sinto lisonjeado, parabenizo mais uma vez pelo sucesso do seu programa, né, pela solidez do seu programa, e transmito aqui minha felicidade, um abraço ao telespectador que está em casa, né, aos colegas operadores do direito. Reafirmo que no dia 12 eles avaliem bem, né, quem são, como ele vai formar sua lista sexta, lembrando que uma dessas pessoas será o mais novo desembargador do TRT 21, né, e é quem vai julgar os processos dos seus clientes. Então, para que se evite críticas as críticas ao quinto constitucional, então que a gente
reflita bem, vamos pesquisar a vida profissional de cada um dos candidatos, né, a trajetória profissional, a trajetória pessoal e conhecer de fato quem é aquela pessoa. Né? Um candidato ele não se constrói no curso de uma campanha. Né? O candidato ele é construído no curso da sua vida. Então, vamos conhecer as pessoas que vão compor a nossa lista sextupla, né? E que, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, a gente seja muito feliz com o resultado disso. Então fica só essa dica, né? Quem sou eu para dar dica, mas fica essa dica para os colegas operadores do direito. E mais uma vez agradecer o espaço. Dr. Igor Bernardino é um advogado muito bem sucedido aqui na cidade de Mossoró. É um referencial para mim também, doutor Igor. O senhor, na verdade, foi o primeiro entrevistado meu desse programa, que confiou no nosso trabalho e hoje a gente consegue, quase 4 anos depois, 3 anos depois, a gente fecha um ciclo. E eu fico feliz de ver o senhor ainda bem sucedido, ainda prosperando, não querendo sair da advocacia. E fico muito feliz de ver sua pessoa aqui e eu acredito que o senhor vai voltar. Às vezes que me chamar, pode ter certeza que eu venho, atendo ao chamado com todo prazer e com muita satisfação. Isso aí pode ter certeza. Muito bem. A produção do programa, a família aqui do Dinâmico Direito, todos que nos assistem, continua com a programação da TV AD, os eventos e os cultos. E até o próximo momento do Dinâmica, com mais, no caso aqui, entrevistados de qualidade, assim como o Dr. Igor Bernardino. Então, até mais, que Deus abençoe a todos.